se nenhum homem fizer, eu vou estranhar. Por favor, gente, a mulher ganhando da gente. Só os pastores aqui vão arrebentar tudo. Fechou, pastor Danado? Fechou, pastor? Fechou, pastor? Tá ligado? Vamos lá, mais uma. Vai lá, pastor Jorge. 1, 2, 3, tá ligado? Presta atenção aqui, ó. Olha aqui pra mim. Você sabia que você tem um poder muito forte nas tuas palavras? Quem não sabia disso, levanta a mão. Quem não sabia, levanta a mão. Não sabia. Você sabia que as tuas palavras têm um poder muito forte? Sim ou não? Sim! A Bíblia diz que na nossa boca ela profere tanto a palavra de bênção quanto o quê? Mas por que muitas das vezes você profere a maldição? Por que muitas das vezes, ao invés de você glorificar, você murmura? Por que você questiona quando morre alguém da tua família? Ou morre alguém querido? Por que você coloca Deus no paredão quando você sofre uma perda? Perdi o dinheiro. Meu namorado foi embora. Eu acho muito absurdo uma menina chorar porque o namorado foi embora. Filhona, chora não. Porque é feio. Ainda mais você chorar na cara dele, ele vai amar, porque ele não é. Se ele fala que está botando você para morrer, é porque ele nunca te amou. Quem me entende diz amém? Amém. Sabe aquela pessoa, olha aqui, ó, sabe aquela pessoa que sai da presença de Deus? Nunca amou Jesus. Só esteve na igreja por interesse, não passa tempo. Só veio na igreja para ver qual é. Ah, eu vou lá para ver qual é o processo, esse tal do Renato que revela o nome, identidade, CPF. Ah, eu vou lá ver porque todo mundo diz que Jesus é aquele que dá, é o dono do ouro, da prata. Irmão, Deus ele manda na terra. Do nada ele faz tudo na tua vida por hoje. Ninguém recebe, que ficou de boca fechada. Do nada, olha pra mim. Você já pode perceber quem era você ontem e quem é você hoje? Vou falar de ninguém. Renato Fernandes, nunca fui prostituto, nunca usei drogas, nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca mexi com coisa errada, nunca mexi com prostituição, nada disso. Minha família era toda magia negra. Bisavô bruxo, tinha pacto com Satanás. Sabe o que ele fazia? Ele declarava a morte do ser humano em 7 dias. Quando alguém foi mexer com a minha mãe passou um racismo dentro do mercado. E minha mãe saiu tão arrasada porque o cara humilhou ela na frente de todo mundo, chamou minha mãe de negra. Minha mãe foi correndo pro terreiro do bisavô. Chegando lá, minha mãe chorando. Meu bisavô falou assim: o que houve disso? Eu não quero me melhor. Qual o nome dele? Não sei, minha mãe não sabia o nome do cara, mas te escreveu. Irmão, 5 dias depois o cara morreu. E o meu bisavô, entre aspas, para você entender, como um parente de aspas, ele era cara. Aí ele falava: não mexe comigo não, filha. Se mexer comigo, tu morre daqui a 2 dias. E morre, irmão. Duvida, não morre. Aí eu te pergunto: diabo tem poder? Ai, pô, até tá com dúvida. Diabo tem poder? Tem. Mas quem tem todo o poder? Aí eu te faço uma pergunta para você ficar bem esclarecido que eu estou falando aqui concernente a esse meu testemunho. Prepara o teu glória e pega que eu vou profetizar. Se o meu bisavô, vamos lá, não tinha compromisso com Deus, raspou a cabeça com o santo, ficou 21 dias dentro de uma sala, sem comer, sem beber nada, falou assim: eu só saio dessa sala depois que Lúcifer falar comigo e me entregar o poder. Não tinha compromisso, nunca fez nada para agradar a Deus, recebeu o poder que o diabo deu para ele. E o diabo ouviu, atendeu o pedido dele e deu. Agora imagina eu e você. A Bíblia diz que o véu já foi rasgado. O que eu e você pedir no nome de Jesus vai acontecer. Quem acredita, pega! Aí ficam os crentes na igreja: Deus não quer me dar vitória. Deus só olha para as ricas, para as madames que são loiras. Deus não olha para pobre. Só porque eu moro aqui no setor Pedro e Ludovico, só porque eu não tenho um ano, não tenho
faz da A para B para C, mas nem assim a pessoa reconhece. Não falta nem para agradecer. E você acha que Deus vai abençoar? Nunca. Olha para o teu irmão, olha para ele e fala assim: ei, irmão, é para vocês aí. Olha aqui, tá ligado? Tá ligado? Ei, olha aqui, a gratidão é tudo. A gratidão é tudo. Você já agradeceu a Deus pela vida? Não, eu estou. Para com isso, rapaz. Eu estou aqui porque eu tenho saúde, eu faço meu Uber, né? Irmão, eu também faço tudo. Ó, tomo Herbalife, não como arroz branco, não como fritura, não como gordura, não como nada que venha engordar. Tomo Herbalife, faço caminhada, faço musculação todos os dias, e nem por isso eu vou ficar me esbaltando, me engrandecendo por causa da minha saúde. Se eu estou vivo é porque a misericórdia de Deus é grande. Ei, se você está vivo, é porque Deus permitiu, prepara tua glória e pega, você ficar vivo para mostrar para muita gente que a tua promessa está te dando. Fala comigo assim, ó, aponta para você, eu. Só um pouquinho mais forte, por favor. Tem gente que está me olhando assim com cara de maracujá murcho. Não, gente, participa, por favor. Aponta assim e fala, eu reconheço, sem Deus não sou nada. Quem reconhece, levanta a mão. Eu reconheço. Aqui, poder está nos seus lábios. O mal só vai vir sobre a tua vida se você quiser. Eles não entenderam, mas a boca fechada. Ai, o capeta se levantou. Para com isso, irmã. Fala assim, ó, nem tudo é o diabo. Olha aqui, ó. Quando é o diabo, você fala que não tem nada a ver, já percebeu? Não tem nada a ver isso aí. Pode sim. Vai lá no chão e vai lá na festa. Pode ir, mano. Você vai curtir, irmão. Vai pra cá, mas pode. Tá tendo uma balada. Pode ir. Tem nada a ver. Tá todo irmão. Falei, meu irmão, pra você. Vê uma novela todos os dias? Pode! Você pode até ver novela todos os dias, contanto que você também olha todos os dias? Pode! Amém! Quem está entendendo isso, amém? Olha aqui, quando eu vejo essa mensagem, o Senhor falando a respeito de um milagre que Deus gostaria de fazer usando 2 discípulos na porta do templo, eu tirei uma conclusão seguinte: eu vi que verdadeiramente, olha aqui para mim, eu vi que verdadeiramente Deus usa quem Ele, Deus usa quem Ele. Sabe por que muitas pessoas deixam de receber? Fala assim, por que é profeta? Fala alto, fala querido, por que é profeta? Julga o próximo. Só por causa disso. Põe bem, bota bem ali. Minha filha está animada. Né, filha? Papai te ama. Olha aqui. Sabe por que muitas pessoas deixam de receber? Fala assim bem forte. Por que, profeta? Julga muito próximo. Só isso. Você julga a pessoa pelo cabelo, julga a pessoa pela aparência, julga a pessoa pela cor. Outro dia eu fui ministrar numa igreja lá no Mato Grosso. Eu achei um mundo absurdo, mas eu passei por isso. Eu falei assim, ó, tem 33 pessoas aqui na igreja que Deus está me revelando que quando eu entrei na igreja me julgaram. Aí foi assim, foi tão engraçado que eu fui fazendo assim, ó. Pastor, eu queria filmar, foi inédito. O que eu disser aqui, você vai ficar assim, ó. Mentira, a mulher te julgou por causa disso. Né? Foi. Aí eu falei, pode vir. Irmão, quando fui fazendo a fila, eu falei, caramba. Será que eu sou um extraterrestre? Eu pensei, irmão. Entendeu? Tem 1 ou 2 ou 3, né, que olhou, isso aí que é o pregador? Até que vai. Agora 33. Irmã, e vem, fica assim. Aí eu botei o microfone. Por que você não julgou? Aí, irmã, cadê o cabelo?
Beleza. Aí, ó, por que você me chutou? Teu cabelo também. Quem você me chamou? Pensei que você era o Michael Jackson. Nossa, eu bati menos por ser o demônio da vida dele. Aí, ô, quem você me chamou? Porque você tá de calça vermelha. Meu Deus, Aí eu pensei, tem que ter cor de calça pra pregar? Aí ela falou, né? Aí eu, pra resumir, a última. Por que você me chamou? Porque você é preto. Eu falei, aí eu parei. Irmão, eu oro para Jesus ser um negão de beição. Quem for racista vai quebrar a cara. Eu oro muito para Jesus ser um negão de beição dele, não é isso, meu filho? A mulher falou na minha cara, irmão, eu julguei porque você é preto. Aí eu falei, querida, só pode ter pregador branco? São os brancos que vieram para pregar? Sabia? Aí eu quero te pedir perdão. Não tem perdão não, irmão. Bota a boca no milho. Tô brincando, falei isso não. Né? Perdoa, irmão, fazer o quê? Eis, não julga o teu próximo não. Não abraça só quem for rico também não. Não agrade só quem tem dinheiro e poder também não. Ai, tu é rica. Sabe quem é a pessoa Amém. que vai te ajudar? Fala bem feio. Ela é rica, quem amor. Você menos imagina. Quem vai te ajudar é quem você nem imagina, nem pensa. Deus vai tocar e vai falar assim, ó. Poxa, eu senti um desejo de ajudar no teu casamento. E você está achando que é lá o empresário lá da concessionária, Deus falou assim, ó. Sabe por que eu não vou deixar os grandes ajudar vocês, te abençoar? Para lá na frente, prepara a tua glória, vão te jogar na cara. Mas os humildes, reconhece, vai te estender a mão, pega porque é profético, e vai te honrar. Olha que você irmão, aperta a mão dele e fala assim, Deus vai te honrar muito. Tá ligado? Tá ligado? Aqui. Dois homens, Pedro e João, estavam dentro de um templo, receberam uma unção muito forte, foram cheios de Espírito Santo. Olha aqui para mim, irmãos. Deus manifestou uma glória muito forte sobre a vida deles. Sabe o que aconteceu? Quem diria Pedro, irmãos, ser um dos mentores de receber um dom de cura e receber aquela unção para que pudesse realizar um milagre na porta de um templo. Aquele templo, a porta já estava aberta, muitas pessoas já estavam dentro do templo orando. Diz a palavra de Deus que na hora nona, fala comigo, a hora nona. Hora nona. Mais forte, a hora nona. 3 horas da tarde, aqueles dois homens estavam se preparando para entrar no templo, quando eles se depararam com um coxo e viram que aquele coxo estava necessitando de uma ajuda. Fala comigo assim, ó. Toda ajuda. Fala alto, toda ajuda. É bem-vinda. Mas tem gente que não reconhece isso. Irmã, até se você ganhar R$5, é bênção. Deus tem que fazer a obra completa. Tem gente que fala assim, não, Deus tem que me trazer meu marido aqui, ó. Vai comer na minha mão, tem que trazer ele. Filhona, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, filha, conversar com você. Olha que profeta que eu sou experiente, presta atenção aqui. Você se esqueceu que antes de você juntar com o cara que você está hoje, você esqueceu duas coisas. 2 recados que foi dado para você. Fala comigo bem alto. Qual profeta? Primeiro, isso aqui é evidente, isso aqui é muito forte. A qual a gente avisou. Você lembra que a tua mãe falou assim, ó? Não, cara. Aí você falou, você lembra que a tua mãe falou isso? Quem lembra diz amém? Aí Deus está falando. Tua mãe avisou. Aí você falou assim, ó. Vem, mas você vai abençoar? Mãe, tu vai comer? Seu nome? Eu vou casar com Juliana. Eu vou, mano. Você quer me abençoar? Né? Capeta tá com você, mano. Ainda tem guerra, ainda briga com a mãe. Irmão, o maior profeta, fala comigo, o maior profeta é a mãe. É uma
frente assim no celular. Mãe, eu botei mãe, né? Eu botei mãe. Eu falei, Sangue de Jesus tem poder. Senhor, não deixa eu revelar nada. Eu já falo. Porque mãe falou, tá o quê, irmão? Mãe falou, tá falando. Mas tem gente aqui que quer passar por cima da boca da mãe. Aí depois lá na frente quebra a cara. Aí o cara ainda deixa ela com o filho e não paga pensão. Olha pro teu irmão, fala pra ele assim, pra vocês aí. Fala com ele que tá na tua frente aí, que o homem tá na tua frente. Aperta a mão da você, pra você, bate nele aí, ó. Tá ligado? Quem tá entendendo diz amém. Quem tá entendendo diz amém. Segundo, aqui ó, o segundo, fala comigo assim, Deus avisa antes. Fala comigo assim, Deus avisa antes. Aponta pra você, que eu também tô apontando pra mim, fala assim, ó, Deus avisou pra mim. Fala assim, ó, eu me resolvi. Agora olha pra mim, sabe qual é o nosso? Isso aqui é pra todos, eu não tô fora não, eu também tô dentro do que eu vou falar. Sabe qual é o nosso mal? Toda a gente bota a culpa no capeta. Pastor. O que houve? Minha mulher foi embora. O capeta entrou. Sabe o que eu fiz de cara? O tranca-rua e a pombageira tá lá no inferno assim, ó. Sei nada disso não. Eles estão quietinhos na telha assim, ó. Eu entrei no casamento. Você quis casar, você quis. Não entrei não, filho. Eis, tem lutas que você que arruma ela. Entendeu? Ei, fala comigo assim, ó. Tem lutas que vêm, vamos lá, de Deus, do diabo e minha própria. Qual das três você está? Irmão, não vai falar de Deus, não. Seja homem, seja mulher, é sua. Eu tô na minha, Profeta, tá? que luta que eu mesmo arrumei. Quem está na luta que você mesmo arrumou? Levanta a mão. Ai, que isso? Que isso? Quem está na luta que você arrumou? Levanta a mão. Quem reconhece diz amém? Ei, como é que, agora fala assim, como é que eu saio disso? Fala, como é que eu saio? Toma posição. É forte. Só isso. Se separa de determinadas pessoas, para de andar com gente pessimista. Esse negócio de ficar, você que é casado, esse negócio de que a tua amiga fica muito na tua casa, ela quer roubar tua macho. Já fala logo, eu entendo, é quem não vai saber que eu tô falando nada. Aí você vai falar assim, ó, amiga, eu vou trabalhar, fica aí com meu marido. Cuidado. Vamos orar, vamos fazer vigília. Eita, Aí gente. depois nós vemos e a gente vai voltar. A outra, não sei se vocês querem saber. Não sei que louco, isso aqui é só gente louca. Irmãos, nem louco faz isso. Deu no balanço geral agora aqui na Record. A mulher sai de casa, foi trabalhar, deixou a filha de 4 anos com um funcionário da Casa Bahia, consertando os móveis. Deixou a filhinha de 4 anos. Gente, o que é isso? Aonde que eu vou sair? Vou deixar minha filha sozinha dentro de casa com um funcionário da Casa Bahia. Alô? Alô? O rapaz foi embora, a mulher chegou e encontrou, vamos falar por código aqui, porque tem criança. Encontrou a menina toda cheia de hemorragia. Mas não falou outra coisa, você já sabe. Aí a mulher não alarmou, não falou nada. O rapaz foi tão cara de pau que ligou para a mulher, para a proprietária da casa, perguntando: e aí, sei lá, Jurema, como é que ficou os móveis? Aí a dona Jurema falou: tá ótimo, mas só que ficou meio acabado aqui umas portas. Você pode voltar? Mentira, ela né? Deu um miguezinho lá. Você vai voltar aqui rapidinho? Para poder? Volto, sim. Não sabia ele que estava dentro da casa, o marido dela, o irmão, o outro lá que é matador. Quando abriu a porta, irmãos, banhou.
luta que você mesmo fez? Quem quer sair? Fala, eu quero. Eu quero. Vamos arrumar a casa? Quem quer? Vamos. Vamos. Meu marido aqui ferramenta. Vamos arrumar ela. 2015, prepara o teu glória e pega com as duas mãos que eu estou profetizando. 2015 é o ano da excelência de Deus na tua vida. Chega dessa fitinha. Você só ganha dinheiro para poder pagar as tuas contas do mês. É verdade, profeta do dia. Sabe por que o dinheiro só dá para isso? Porque nas igrejas se pede para fazer a profética, você sempre abre a boca. Não tem. Dá para fazer festa em casa, você tem. E como ninguém está glória, não? Glória a Deus. A moça técnica não fica legal. Ei, para fazer churrasco, cara? Irmão, vamos lá, uma galinhada. Nem que parcele em 28 milhões de vezes de cartão, você passa. Como é que foi teu Natal? Sem Chester não foi. Teve Chester, teve mais de não sei quantos mil litros de Coca-Cola. E foi aquele que tomou uma loirinha. Ai, Jesus, olha aí. Como é que foi teu Natal? Como é que são as festas que você faz na sua casa? Tem de tudo, sim ou não? Gardênia, Responde sim ou não? Você vai buscar uma cadeira pra mim? Fica bem Para Deus, tudo é uma luta. Você sabe responder? Se eu receber dinheiro, eu vou colher o quê? Dinheiro. Eu já estou dando a bola, gente. Olha aqui, é só ser inteligente. Só ser inteligente. Se eu dou, o que é semear? Tá. Se eu dou dinheiro, eu vou receber o quê? Dinheiro. Se eu semeio comida, eu vou ganhar o quê? O que você precisa, você não dá. Não basta pedir. Primeiro você tem que dar. O homem lá, Pedro, levou Jesus 3 vezes. Quem era ele, irmão? Quem diria? Então supriu na frente de todo mundo. Levou Jesus 3 vezes. Mas no tempo, ele deu o melhor, a melhor glorificação. Ele se quebrantou perante Deus e falou assim: Deus me dá mais uma oportunidade de eu poder ser um grande servo na tua presença. Prepara o teu glória, Deus está dando oportunidade para você mudar de vida aqui a partir de hoje. Ali recebe bem. Fala bem alto, eu recebo. Fala bem forte. Levanta as suas mãos, estica o braço, as suas mãos. Feche seus olhos, fala bem alto, eu recebo, sabe? Mais alto, eu recebo. Agora olha para ele, fala assim: meu irmão, recebe. Aperta a mão dele, fala: meu irmão, recebe. Deus está te dando agora mais uma oportunidade de você mudar de vida, em nome de Jesus. Para fechar, olha aqui. Aquele homem viu, aqueles dois homens, no caso Pedro, viu uma situação crítica na frente dele, ele se comoveu. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Você já percebeu que ninguém tem pena de ninguém? Ninguém? Tem não. Ah, eu avisei para ela, ela foi juntar com o cinturão bem feio. Hoje em dia está assim, irmão. Um botou, todo mundo. Todo mundo. Vem a mim, vosso reino. Está tudo assim. Ele podia chegar e falar assim: tem uma dela. Estou cheio. Aí viu o cara. Esse mendigo aqui, todo dia está aqui na porta tempo. Fazer o quê? Deixa esse cara para lá. Ele falou assim: ó, se eu estender a minha mão para o próximo, Deus automaticamente vai estender a mão dele para mim. Vou falar de novo: se eu estender as minhas mãos para o próximo, automaticamente Deus vai estender para mim. Eu recebo! Ele falou assim: ó, aqui, olha para mim. Olha no meu olho. Quem não deve? Quem não deve? Sabe quando você descobre que uma pessoa tem inveja de você? Fala assim: como, profeta? Fala, como, profeta? Manda de cara.
Profeta. Oi. Quero contar um testemunho do Senhor. Eu ganhei um carro. O dono chegou lá e me deu um carro. Foi uma bênção do Senhor. Viu, profeta? Profeta. Vai ficar feliz não? O que foi? Vai ficar feliz não? Eu ganhei um carro. Legal. Não, é uma bênção. Pra você que é bênção. Te dou carona, profeta. Vou orar pra matar o motor. Aqui, fala a verdade, irmão. A inveja é terrível, né? Agora você vai rir. Você já percebeu que você não tem nada bom de inveja? Você não tem nada, pastor! Não, mas quem olha, pastor, você acha até que é o Leonardo DiCaprio, não parece? Acho até que o pastor é um ator de cinema, né? Branquinho, todo cabelo lisinho. Outro dia eu fui num lugar, eu tava bem arrumado, né? Aí a menina falou assim: esse pregador aí é tão chique, milionário ele. Aí quando eu soube, eu falei assim: ai meu Deus, eu recebo. Milionário de boca, né? Eu recebo a profecia que o povo fala que eu sou rico, né? Temos 3 helicópteros. Segurando, tem 4 seguranças ali me esperando ali, 2 motoristas. Quem não deu glória tá com inveja, viu? Levanta as suas mãos. Fala comigo assim, ó. Eu tenho. Só para uma sorte. Eu tenho. Autoridade. Poder. Deus me deu. Deus não me prestou. Fala na hora. Deus me deu. E eu vou usar ela. Em nome de Jesus. Finalizando. Olha aqui, ó. Toda pessoa que você tem para conversar, olhar no olho. Olha aqui, filho, olha no olho. Amém? E outra coisa, aqui, ó. Deus colocou nas tuas mãos poder e autoridade só para você. Vou falar de novo. Deus entregou o poder e autoridade só para você. É para poucos. É só para quem acredita. Bota esse capeta na tua casa para correr. Ei, mas eu não para orar. Olha você! Você tem poder, irmão! Ai, que medo, amor. Deixa a brechinha da porta do banheiro aberta, a luz acesa, que eu tenho medo de escuro, ai, capeta! Que brecha de porta de banheiro com a luz acesa, irmão? Repreende, eu não tenho insônia. Repreende! Pessoa que sofre de insônia e depressão, síndrome do pânico, é falta de oração! Você tem que alimentar o Espírito dentro de você! Como é que eu alimento o Espírito dentro de mim? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, se santificando e dando glória a Deus! E vai dar na cena. Lá no povo desse WhatsApp. Ninguém deu glória. Falou em WhatsApp. Pastor, eu fico 24 horas lá. Senão Jesus vai permitir queimar o seu celular. Olha os meninos lá. Olha aí, é você agora. Pega aí, ó. Dá um pouquinho no WhatsApp. Aqui, ó. Aqui no WhatsApp, ó. Cadê a glória? Tem gente que fala assim, ó. Pô, irmão, te mandei um WhatsApp lá. Eu vi que você visualizou, você nem respondeu. Gente, tem hora que não dá melhor, tem hora que nem quer responder. Você bate um WhatsApp na extensão, 3 minutos, daqui a 1 segundo e te responde.
disse, não tenho prata nem... Sabe o que o crente mais fala? Irmão, isso aqui eu ouço direto. Não me leva mal, mas eu vou falar. De novo? Será que eu vou levar essa vez? Você vai fazer? Não, eu faço os dois. Eu faço os dois. Tem a porta, minha casa. Só toca a campainha, vai. Tridão. Tridom. Tá ligado? Oi, mano, tudo bem? Tudo, mano. Onde? Como é que você tá? Oi, mano, que bênção, você chegou aqui, ó. Pode entrar, entra na minha casa. Tá bom. Quem tá entrando, já viu aquela gente, parece até. Eu fico assim com aquela humildade, aquela falsa humildade, né? Que olha assim, né? Já viu isso? Já viu que a pessoa entrando na casa? É forte. Parece um pobre. É forte, Jesus. Dá licença, né, irmão? Eu sou pequenininho, sabe? Que pequenininho, irmão? Tu é grande. Aí você entra assim todo, né? Igual aquele pobrezinho aí. Aí quem tá abrindo? Abriu a porta, pessoal? Aí já chega na frente. Irmão, repara não que a casa é de pobre, sabe? Ou então, tem outro resumo que a pessoa fala. Irmã, repara não, tá meio bagunçado, sabe? Gente, fala isso não. Fala isso não, que é casa de pobre. Para com isso, irmão. Não fala essa palavra, tá meio bagunçado. Nunca fale isso. Você acordou, tá numa casa, você pode receber uma surpresa a qualquer momento. Glória a Deus. Não repara, não, você vai ver o rosto ali, o luxo já tá pedindo pra olhar. Nossa. Fora que eles olhando já entram assim, irmã, comprou um monte de ventilador de teto. Irmã, quero igual. Fora que ele fala assim, ó, foi quantas vezes? Ai, isso mata. Irmão, quem tem não diz que tem. Quem sabe não diz que sabe. Ontem eu fui orar um rapaz, ele não gostou da revelação que eu dei pra ele. Ele nem rapaz do Senhor. Aí eu vim pregar, irmão, você precisa cuidar da tua saúde, que eu estou tendo você com diabetes. Aí o cara, antes do diabo vir, eu já sabia que Satanás ia falar que eu estava doente. Eu falei, nossa, irmão, então não está se referindo a mim, que eu sou Satanás, porque não está falando só eu. Falei pra ele, ele estava se referindo a mim. Não, irmão, não é você, não é não, o único que está entregando a revelação sou eu, você está falando que eu sou Satanás. Não, que não sei o que, eu tenho, olha aqui, eu tenho os 9 dons espirituais, eu tenho o dom do louvor. Aí eu quase perguntei, alguém te perguntou. Mas eu já quero, irmão. Quem tem não diz que tem. Quem é usado por Deus nunca vai abrir a boca para falar que é profeta. Ei, a própria pessoa vai reconhecer. Passa. Seu nome? Vai passar. Não, normal. Sério. Menina, olha aqui, ó. A profetisa da igreja da pastora Evânia. Menina usadíssima por Deus, profeta da casa do Senhor. Não, ó, o corinho. A igreja inteira é em mistério. Ei, o próprio, olha agora, o próprio povo vai reconhecer que você é homem de Deus, homem de Deus. Levanta as suas mãos assim, as suas mãos. Fala comigo assim, ó. Na direção da cintura para não cansar do braço. Muito obrigado pela tua educação. Escuta aqui, pode falar. Quando eu te perguntar assim, irmã, você vai dar hoje para a igreja R$30 de oferta. Misericórdia, irmão, não tem. Eles nunca dizem que você tem, você quer. Você tem. Quem tem isso, amém?
que você não pode. Você pode. Cheguei para uma irmã no culto, fica assim, irmão, por favor. Para o irmão no culto, falei na cara dele, lá na frente do domingo. Você está aqui no João Neto, acho que lembra dessa revelação, isso aí, na hora da oferta. Irmão, você vai entregar R$50 depois canalizado. Tá doido, irmão? Tá na tua carteira, pega a onça e devolve para Deus. Ele, depois de um tempo, irmão, ele pegou os R$50 que eu revelei. Ele deu. Aí eu falei assim, ó, vai no banco que amanhã tem um dinheiro para você. Tá vendo? Irmão, isso aqui para mim, eu sei que esse estado de valor. Para mim, eu achava que eu ia botar aí 50, eu vou botar 500, né? Eu pensei. Chegou o homem no dia seguinte para dar o testemunho. Quando ele deu o testemunho, ele pegou o microfone. Vai falar que ele é profetado, né? O irmão mandou ele no banco, não tinha nada. Gente, eu quero dar o testemunho que o profeta mandou dar uma oferta. E quando eu fui entregar o dinheiro, não queria dar. Eu dei. Ele mandou ele no banco. Quando eu cheguei no banco, tinha R$4.361. Ei, você crê? Eu creio. Deus só vai fazer milagre na tua vida a partir do momento que você acredita naquele que você não está vendo. Eu não posso forçar querendo uma coisa que você não acredita. Quem era o Renato ontem? Irmã, aceitei Jesus com uma bermuda jeans de chinelo, todo sujo, apenas uma pobreza. Eu para minha igreja, 3 ônibus para chegar na igreja. Eu ia todos os dias no culto. Tem gente que mora do lado da igreja e vem no culto. Mora do lado da igreja e vem no culto. Pegava 3 e eu ia. Caminho de escola, sempre estudei por essa municipal, povo, camisa toda suja, foi aceitar Jesus. Receber meu Deus. Quero o Renato ontem, quero o Renato hoje. Se eu for parar para contar aqui, Deus tem feito coisas absurdas. Deus levanta pessoas para te abençoar. Você acredita? Você crê, meu irmão? Você crê, meu irmão? Você crê, meu irmão? De pé, igreja, por favor. Pareceu um milagre na tua mão agora aí, ó. Durante 30 segundos você só vai dar glória para Jesus. De olhos fechados, começa a glorificar, começa a glorificar. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Dê-me filme pra mim que eu vou pegar o envelope da pessoa. Fala, tá sendo minha bênção. Glória a Deus. Já está descendo o milagre na tua mão aí, ó. Diga milagre cheio da lápia. Começa a dar glória, começa a dar glória. O anjo vai passar no teu lado aí, ó. O anjo vai passar no teu lado aí. Leonardo cheia da Bahia. Começa a dar glória mais alto para ele, mais alto para ele. Eu vou passar pra senhora. Jesus libera o milagre, libera a vitória. Quem acredita dá uma glória bem alta. Levanta bem alto as tuas mãos, levanta bem alto as tuas mãos. Fala comigo assim bem forte, Senhor Jesus. Assim, irmão, é assim, ó, para receber, ó. Para receber é assim, ó. Se você fizer assim, vai cair a bênção. Assim é para receber. Isso, estica o braço, fala bem forte, Senhor Jesus. Eu só saio daqui. O meu milagre nas minhas mãos. Pai, eu entro no ano de 2015 no sobrenatural de Deus, crendo que o meu milagre já virou notícia. Já virou notícia. Em nome de Jesus. Quem falou isso com fé, vem aqui na frente que eu quero liberar um milagre extraordinário na tua vida. Glória a Deus, meu Pai, aleluia, meu Pai, glória a Deus. Não se assuste. Tudo que você viveu até hoje foi pela fé. Tudo. Minha irmã, a tua vida é um mistério. Tudo é fé. Para você ter tudo, você tem que orar. Fala para minha filha que eu sou marido dela. Eu sou companheiro dela.
Eu sou o pai dela. Aramandagassuri candarabaias. Fala para minha filha que eu, Senhor, não vou permitir esse tumor maligno no seio dela nesses anos. Fala para ela que eu estou realizando esse milagre. Cadê a igreja para dar glória a Deus aqui? Fala para ela que eu vou surpreender de uma forma extraordinária. Não me pergunta como que tu vai ganhar essa passagem para Israel, mas eu vou entregar esse mapa. Aí, ó, olha aí, ó. Ih, Gadagachê da Arábia. Nesse passaporte já tem o carimbo. E eu te digo assim, Remanagachê da Arábia. Ramanagassúria. Eu, Senhor, fecho a boca de duas mulheres que levantaram contra a tua pessoa. E eu te digo assim, não discute, não tira satisfação, não fale nada. Eu vou agir em prol da tua causa e te digo que a causa já está ganha. Receba! Alguém dá glória, quem dá glória? Chega mais à frente. Chega mais à frente, chega mais pra cá. Vem. Caragafassuri. Pode chegar, irmãos. Tem uma mulher que está aqui na igreja que ela falou assim, ó. Senhor, eu não aguento mais. Ou Deus me dá uma resposta concernente a esse homem, ou então eu não sei mais o que eu faço. Eu quero uma resposta hoje. Pode levantar a mão. Pode vir aqui. Escuta aqui. Escuta o que eu vou te falar. Não estou aqui brincando. Amém? Não posso brincar com a senhora. Amém? E eu não brinco com revelação, porque revelação é coisa séria. O Senhor manda te dizer o seguinte: eu brindo teu coração aqui nessa noite. O que é brindar o teu coração? Estou guardando mediante muita palavra de afronta que você recebeu. Tem muita mágoa nesse coração. Você está sentindo de muita coisa que você ouviu não de dias nem de meses, é de anos. Vou permitir ele ir para o leito. Mas o Senhor falou comigo assim, ó, eu vou agir conforme a minha vontade, porque eu sei como cuidar dos meus filhos. Vou tratar com ele, vou quebrantar o coração dele, e eu te digo, não ora mais por este homem a partir de hoje. Deixa que eu, Senhor, vou agir em prol da tua causa. Tira esse peso das tuas costas hoje, agora. Você não tinha força mais para nada, é verdade isso, irmão? Você não tinha força mais para nada, e Deus falou comigo assim, ó, quando ela chegar na casa dela hoje, ela vai ter uma surpresa. Cadê a glória? O Senhor falou comigo assim, ó, prepara o teu culto de ação de graça, que Deus manda você fazer no primeiro domingo de fevereiro. Faz o culto de agradecimento à tarde, 3 horas. Primeiro domingo de fevereiro, o Senhor falou comigo assim, ó, ela vai ver tanta glória acontecer dentro da casa dela, que ela vai ficar assustada com a minha glória. E o Senhor manda te dizer, receba! Cadê a glória? Cadê a glória? Cadê a glória? Levanta a mão da glória a Deus! Levanta a mão assim, por favor. Tem um homem que está aqui na igreja, abaixa a mão para não cansar, irmão, deixa assim. Uma caixa bem Tem grande. um cara que está aqui na igreja que tem 2 mulheres. Foi, vem cá, filma aqui. Filhão, eu já te vi mais de 4 vezes. Ou você assume teu erro hoje e se conserta, ou Deus está falando comigo assim, ó, vai ficar com câncer de próstata. Está aqui na igreja, você tem 2 mulheres. Está aqui na igreja. Vai ficar com câncer de próstata. Eu já te olhei 4 vezes. Você está aqui na igreja. Deus quer um conserto de você hoje. Deus quer posição. Glorifica a Deus, irmãos. Glorifica a Deus, irmãos. Só vou te falar uma coisa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela amanhecer. Deus está te dando mais força para você suportar as lutas que você vem enfrentando esses dias todos. O Senhor falou comigo assim, o que ela me pediu em poucas palavras na virada do ano, foi poucas palavras. Na virada do ano você fez um pedido. E Deus falou comigo assim, ó, o renovo que ela me pede, eu estou entregando para ela aqui hoje. Deus repreende uma macumbaria que foi feita na tua vida e foi jogada lá no rio Araguaia, um barco.
Uma consagração contra a tua vida está sendo quebrado aqui nessa noite. Toda maldição, toda unidade, eu repreendo agora contra a vida dela. Vamos embora. A igreja da glória, a igreja da glória. A igreja da glória, a igreja da glória. A igreja da glória, a igreja da glória. A igreja da glória, a igreja da glória, a igreja da glória. A igreja da glória, a igreja da glória. A igreja da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Levanta a mãozinha para receber, levanta a mão para receber. Pai, manifesta o teu poder sobre essas vidas. Derrama a tua glória, a tua unção, e eu profetizo milagres sem medida na vida da tua igreja. Quem acredita, pega com as duas mãos e dá uma glória bem alta aí. Fala, eu recebo. Mais forte, eu recebo. Em nome de Jesus. Fala mais forte, em nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Querida, deixa eu falar um negócio com você. Ele é teu marido. Ele tem outra. Deus está mostrando, ele tem outra. Mas ele tem outra há muito tempo. Sempre te traindo. Você sabia? Você sabia que tem uma outra mulher que vai chegar para ele com papel, grava essa revelação, e vai falar assim, ó, aqui o exame, eu fiz o teste, e ele é o pai. É uma outra mulher. Não é atual, não, é uma outra. Sabe o que Deus mandou falar? É laço, é mentira. E eu te provo que não é filho dele. Porque a outra mulher que se envolveu, a outra também já tinha outro cara. Ai, que roubo. E Deus falou comigo assim, ó, lá atrás, você lembra na pregação que eu estava falando assim, que Deus ele avisa antes, na hora do relacionamento? Deus avisou para você, filho. Deus mandou você casar. Olha lá. Deus fala ou não fala? Deus falou que você não casa, você casou por rebeldia. Pagou o sapo. Essa menina aqui, ó, teu filho, dá pra menina, por favor. Vem aqui. Rápido. Deus vai quebrar uma maldição na sua vida. Sabe aqui, por favor, rápido. Presta atenção. Eu vejo você grávida de um rapaz. E automaticamente esse cara não assumia essa criança. Assustado? Não? Deus falou comigo assim, ó, se você não buscar Jesus e ficar firme, cair dentro no que Deus tem para fazer na sua vida vai destruir assim, ó, em fração de 9 meses. Muita coisa na tua vida não anda. E Deus quer romper, quer quebrar muita coisa, muitas palavras que você recebeu lá atrás. E você também foi um tipo de menino que você vai ter um pouco de frente com os pais. Por quê? Você manda? Ah, você manda na mãe, né? Manda no pai, né? Cadê eles? Ah, ela riu. Eu acho que não acha graça. Deus falou comigo assim, ó. Eles têm uma tristeza e você precisa liberar um perdão para eles. Deus quer fazer uma reconciliação, que é uma reaproximação para milagres acontecer na tua vida. Irmão, isso aqui é para todos. Se não houver liberação de perdão, seja qual for perdão, de relacionamento, de família ou de amigos, se não tiver perdão, ficar com mágoa no coração, pode vir o maior profeta do mundo profetizar. A profecia não cumpre. Se eu estiver falando uma mentira, você pode mesmo ouvir. Aí caiu. Tá dormindo. Não vai cumprir. E outra coisa, não fala mais forte ainda. Nem vai para o céu a pessoa. Como é que Deus vai levar a pessoa para o céu com mágoa no coração? Quem me entende diz amém? Amém. Levanta as mãos assim para receber. Vem aqui, filha, sobe aqui rápido, por favor. Só quero orar vocês dois para a gente terminar. Levanta a mão assim, ó. Pai, eu profetizo como homem de Deus a manifestação de libertação, de curas, de milagres na vida de todos os teus filhos. Todos que vieram hoje vão vir amanhã e vai fechar na quarta-feira. Eu determino portas abertas, determino cura,
determina unção, determina, meu Pai, que quem vai voltar amanhã com os pertences, documentos, carteira de trabalho, fotos, laudo médico, causa de justiça, meu Pai, em nome de Jesus, em 12 meses, já vai ter resposta nas mãos. Quem crê, pega nas suas mãos e dá o maior glória da vitória. Cumprimenta teu irmão, no mínimo 4 pessoas, e fala assim, ó, foi muito bom você ter vindo hoje aqui, fala pra ele. Foi muito bom você ter vindo aqui. Foi muito bom o senhor ter vindo aqui, amém. Foi muito bom o senhor ter vindo aqui. Só bênção e vitória, em nome de Jesus. Olha, quase caindo. Vamos aplaudir, aplaudir. Deus vai visitar 3 agências bancárias aqui, ó. Banco do Brasil, HSBC e Caixa Econômica. Quem conta lá, pega. Vai no banco, tu vai ter uma surpresa lá. Quem crê, dá o pulo da vitória e pega! Ele falou de meu pra Deus também, Deus não me revelou. Você acha que se eu ia falar, também meu, filho? Por isso que eu falo, profetada não todo mundo, fala que Deus pra. Tá ligado? Amém? Amém! Quem quer ser surpreendido financeiramente? Levanta a mão, rápido. Então, por favor, todas as mulheres pegam a bolsa e ficam de pé, rápido. Os homens pegam as carteiras e ficam de pé, rápido, por favor. Fecha os olhos. Abre a bolsa, abre a bolsa, abre a bolsa. Abre a carteira, abre a bolsa, abre a carteira. Abre o bolso. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Fala comigo, amanhã. Eu tô aqui. Fala alto, eu tô aqui. Fique forte. Você vai trazer pra mim que eu já pedi e volta a falar. Vamos lá, carteira de trabalho, foto, laudo médico, CPF. Profeta, estou doido para Jesus me para o nome do Serasa, SPC, Banco Central. Quem quer que Jesus limpe? Levanta a mão rápido. Não quebra a conta amanhã, irmão. Seu CPF vai ser limpo rápido. Quem crê da glória, que Deus vai fazer a obra para você nunca mais entrar em dívida. Amém, irmãos? Então traz amanhã documentações, contrato social, traga carteira de trabalho, fotos, traga peça de roupa. Amém, irmãos? Levanta bem alto da bolsa. Abre assim, abre a bolsa assim, ó. Isso, abre a carteira. Cadê os homens? Abre a carteira assim, ó. Isso. Abre a carteira, fecha os olhos, levanta para alto, levanta para alto. Pai, em nome de Jesus. Surpreenda cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Meu Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Meu Pai, em nome de Jesus, agradeça o teu nome. Meu Pai, eu vou fazer um ato profético aqui com a igreja. E se eu sou homem de Deus, surpreende toda essa igreja aqui financeiramente. Meu Pai, tu sempre me usou para revelar que o dinheiro está na conta. Aquele dinheiro está travado, aquela causa da justiça, aquela pessoa que tem, meu Pai, que deve e até agora não pagou ela. Em nome de Jesus, levanta bem alto a mão do demônio, levanta bem alto. Fala comigo assim, eu creio. Eu creio. Fala, eu creio. Eu creio. Em milagres. Em milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem falou com fé diz amém. Amém. Todos vocês falaram com fé, faz uma fila aqui para mim, rápido, rápido. Vem com a bolsa, irmão. Vem com a bolsa e a carteira, faz a fila. Rápido, irmão.